Nesse projeto, onde a memória, investigar coisas do passado, eu me deparei com um que é fundamental na minha vida. Em 2003 eu morava em Jales, nessa época. Foi um período que eu morei na cidade onde eu nasci. E aí tinha uma locadora, mas era uma locadora onde eles tinham um acervo de filmes antigos. Foi lá que eu vi coisas como Magnólia, que eu vi todas as pornochanchadas do cinema nacional em cima das obras do Nelson Rodrigues. Foi lá também que eu vi os filmes do Almodóvar, todos eles praticamente, os clássicos, e também me inspirou a, a realizar algumas coisas diante do que eu via através do cinema. Saí de casa, fui até a locadora e vi uma capa, e aí eu aluguei o filme Eu Sei Que Vou Te Amar, do Arnaldo Jabor, com a Fernanda Torres e com o Thales Chacon. E aí, quando eu vi aquele filme, eu delirei. Então, esse vídeo também não é só algo para falar sobre lembranças, mas também para dar uma dica de um filme brasileiro que se chama Eu Sei Que Vou Te Amar. O roteiro é do Jabor, a direção é do Jabor, e com esses dois grandes atores no elenco, o Thales Panchacon e a Fernanda Torres, que simplesmente ganhou o prêmio de melhor atriz em Cannes daquele ano. O filme é o diálogo de um homem e uma mulher, um casal que está em fase de separação, com muitas mágoas e dores, e aí acontece um embate entre o casal. Um embate que chega a linhas surreais. Quando eu vi aquele filme, eu pensei, nossa, é isso que eu quero fazer. É engraçado a gente perceber como os processos individuais de cada ator são individuais, são próprios, são íntimos mesmo. Cada um se inspira de uma maneira para acessar alguma coisa em si. Eu peguei a fita e fui transcrevendo também aquelas falas. Colocava a fita, pegava um papel e ia ali escrevendo linha por linha dos diálogos fascinantes dos personagens. Eu ia escrevendo e dentro disso criou-se um roteiro de falas e uma história na minha cabeça. E aí nasce uma peça que eu chamo de Eu Fragmentado. Em 2005, eu estava em Campinas, já morava em Campinas, e eu fazia teatro numa escola muito famosa aqui em Campinas, chamada TESPES, que eu tenho recordações muito afetivas, muito afetuosas dessa época. E foi meu primeiro contato com o teatro na cidade de Campinas. 16 anos eu tinha na época. E eu tinha muitas ideias na cabeça. Eu queria me expressar de alguma maneira, sair um pouco do ambiente onde eu era dirigido e provocar a mim mesmo a fazer algo meu, uma criação minha. E aí, no TESPES, houve um momento que teve um evento que reunia apresentações livres das turmas, faziam cenas, apresentações musicais, declamações de poesia, e eu resolvi fazer uma cena. E essa cena que eu resolvi fazer se chamava Eu Fragmentado, que era em cima desse texto que eu transcrevi do filme Eu Sei Que Vou Te Amar, baseado na obra. Eu criei um personagem, na minha adaptação existia um cara que era apaixonado por essa mulher e ele, na loucura dele, vivenciava experiências sozinho, na casa dele. Porém, na minha adaptação, esse cara matava a mulher no final. Então ele estava louco, na verdade, porque ele matou essa mulher por ciúmes, por paixão, por dor e etc. Uma coisa bem dramática. E aí ele aparecia ensanguentado, anilina com mel, para deixar claro,
Então imagina, anilina com mel no corpo, né? Então, tudo pela arte. Seminu, eu ficava com uma boxer, com umas fitas enroladas no corpo. Eu peguei um amigo meu, nessa apresentação do TESPS, e eu falei, olha, você vai com um canhão me iluminar enquanto eu entro com a música de Astor Piazzolla. E o texto é bem forte. E aí tem uma cena, por exemplo, que eu me masturbava e tal. Então, assim, naquele ambiente, para os alunos do TESPS, né, ali que estavam iniciando muitos, aquela ideia era diferente. Era uma ideia bem experimental. E que resume de maneira simbólica muito do que eu sou hoje. É muito do que eu acredito para a cena, muito do que eu acredito para o teatro que a gente faz. Tem a ver muito com essa história, tem a ver muito com as minhas intenções iniciais. E aí eu criei uma performance bem visceral e apaixonada, assim. E as pessoas ficaram, né, tipo, aquele menino tal, porque eu sou uma pessoa também tímida. Então me falaram no dia seguinte que a gente foi fazer a aula do curso. Aí foi aquele acontecimento, foi todo mundo assim, nossa, mas como você fez aquilo e tal? E foi uma curiosidade das pessoas em saber sobre o trabalho que eu havia desenvolvido sozinho, que eu havia ensaiado. Ali eu percebi o que eu queria fazer naquele momento. E naquele momento eu queria fazer Arnaldo Jabor, Eu Sei Que Eu Vou Te Amar, de uma personagem totalmente louca, fazendo coisas absurdas diante do público, que atravessava linhas do conservadorismo, do tradicional. Então, criando algo que era diferente de fato, naquele meio, principalmente, né, daqueles alunos que não imaginavam que poderia ocorrer uma cena daquele jeito. E eu também vi ali a potência que tinha na coragem. Então, quando você tem coragem de fazer aquilo que você pensa e não se bloqueia, é maravilhoso. É claro que eu percebo isso, que tem muito a ver com a idade, com o frescor da idade. Então era um tempo que talvez eu não calculasse tanto para realizar algumas coisas como eu realizo hoje. Então a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais medroso, né? Um pouco mais pisando em ovos, se analisando mais, se criticando mais. E naquele momento eu não fiz muito isso. E eu ganhei meu primeiro prêmio de ator com esse personagem fazendo essa peça. Então, esse essa peça ela tem um significado muito especial na minha vida. Aquela ideia de transcrever o texto lá em Jales ainda e fazer com que esse texto ganhasse visibilidade dentro de uma programação especial de uma escola de teatro, onde eu poderia apresentar, e depois eu ver que deu certo ali na escola de teatro e querer prosseguir com o trabalho. Então eram as primeiras... o Eu Fragmentado, ele foi a primeira peça autoral. Ele era adaptado do Jabor, mas ele também era muito autoral, com textos meus, com coisas minhas, que eu levei para o público. E aí eu fui agraciado com esse prêmio de melhor ator. Foi muito especial ter recebido ele na época. É o único prêmio que eu guardo de troféu, assim. Eu sempre, os outros prêmios que eu tenho, de melhor ator também e tudo mais, eu não guardo. Eu já me desfiz durante a vida, porque, né, são coisas que pegam espaço e poeira. Mas esse eu guardo. Eu acho especial ter o primeiro prêmio, assim.
Eu tão novinho, recebendo esse prêmio por esse espetáculo que começou muito antes, assim, de tudo. Então, eu guardo isso. Eu entrava com essa música, saca? Aquela música que dá aquela força. Eu tenho esse roteiro ainda, então eu tenho todo o meu texto aqui, ó, marcadinho, porque eu sou desses. Eu fragmentado. Eu vou ler porque eu já não sei mais esse texto de cabeça. Você vai entrar por aquela porta que eu deixei aberta. Há 1 hora eu não penso em outra coisa. Você chegando na luz do jardim. Antes de chegar, você chega. E eu ouço seu coração batendo nas ruas, batendo, batendo. Sozinho eu me seguro. Mas quando você chega, eu danço. Você é o ponto de interrogação. Uma janela aberta para o ar. Chegou. Linda. Tudo bem? Tudo. E tinha a cara de pau de me dizer que estava ótima. Que estava menos cansada de quando a gente ficava junto. E fez uma pergunta tão tola, só para me machucar. Diz você, transava com as outras mulheres? Ouvi. Não fique assim. Essas mulheres foi um exercício de liberdade que fiz. Porque quando você se apaixonou por aquele outro cara, caiu entre nós um raio elétrico, uma guitarra elétrica. Fiquei aprisionado numa espécie de ódio. A única coisa que eu podia fazer era me salvar de você. Aquela noite que eu cheguei em casa, você deitada na cama, nua, depois de eu ter rodado procurando por você em tudo quanto é bar. Eu parecia a mulher e você o homem. O homem mau. Você deitada na cama, você abriu as pernas e disse: eu amo outro cara. Você tinha virado uma mulher enorme. Assim. Feito um anúncio. No meio das suas pernas, abertas, havia um mistério. Eu ficava imaginando o esperma do outro saindo, formando um rio, um lago, onde eu me afogava. A verdade, o que é a verdade? É amar uma pessoa só e ser bom? É ser normal? É amar todo mundo? É amar ninguém? Eu não sei o que é o amor. Eu só sei que homens e mulheres ficam loucos dentro de suas casas. Quando eu estava casado com você, às vezes eu apanhava uma mulher na rua, depois eu voltava limpo, perfumado, te encontrar, meu bem. Em uma dessas vezes encontrei uma mulher linda, loura, igualzinha a Marilyn Monroe. Aí eu levei para o motel na hora. Quando cheguei lá, vi que era uma travesti, linda, loura. E eu transei com a Marilyn Monroe. Passei a noite com a Marilyn. Eu vi a Marilyn beijando as minhas costas. Graças a Deus, eu dei para Marilyn Monroe. Tinha um homem mau que eu matei em mim. Tinha um macho canalha morrendo em mim. E eu morria. Agora eu sou uma vedete. De dia eu era marido e de noite eu era Cristina. Eu me apaixonei pela travesti. Passei a procurá-la todas as noites. Ela parava, feito uma estátua de luz no asfalto negro. Quando eu voltava para casa, eu te amava mais ainda. Eu te amava mais. Você era minha santinha. E ela minha guerreira louca da noite. Essa é a minha verdade. E vai muito além do eu te amo ou não te amo. Um dia, ela desapareceu. Eu rodava as ruas atrás dela. Marilyn. Marilyn nunca mais. Não se vai, Marilyn. Eu amava você e ela ao mesmo tempo. Eu tive que te matar para você me ouvir. Agora ouça. Ouça a música do nosso amor.